temos já marcadas audiências com todos os grupos parlamentares e até com o deputado também do PAN. E depois, nos serviços da Presidência, iremos então entregar esta petição, abaixo-assinado, que tem mais de 20 mil assinaturas e que, portanto, nos pareceu ser o momento oportuno de entrega. Pode parecer até que há aqui alguma incoerência, porque então ainda há pouco tempo se assinou aqui um compromisso, uma declaração de compromisso e agora o abaixo-assinado. E é precisamente na sequência desse compromisso, e foi durante todo o período em que estávamos a negociar, um pouco antes, mas também nesse período que se recolheram as assinaturas e que no fundo são a reafirmação dos professores relativamente àqueles que são os aspectos que consideram essenciais que sejam resolvidos num ano que não pode continuar a ser um ano de adiamento de resolução de problemas. As questões da carreira, claramente, também outros aspectos, questões do desgaste, dos horários, aspectos que têm a ver com a aposentação dos professores, ainda a gestão das escolas, a rejeição de qualquer processo de municipalização, no fundo são aqueles aspectos que os colegas nas escolas mais consideram que são importantes de ser resolvidos, prioritários, não são os únicos, diga-se também, mas que são importantes de ter resposta do Ministério da Educação. Também porque agora? Porque na sequência da declaração do compromisso e do compromisso da semana passada, e que todos nós temos que reconhecer que foi possível, porque da parte dos professores houve uma grande determinação com a luta que foram desenvolvendo, mas também encontramos na parte do Ministério da Educação abertura suficiente para a negociação que teve lugar e da parte do Governo e, portanto, é absolutamente inacreditável como é que na sequência disso aparece um conjunto de gente, comentadores de alguma maneira, mas muito também pessoas com responsabilidade política, e que parece que os professores cometeram um crime qualquer pelo facto de terem considerado como importante resolver aspectos que têm a ver também com a sua vida profissional. Foi possível negociar, foi possível chegar a um consenso e depois é desencadeada toda uma campanha de maledicência, de insulto, até difamação em muitos casos, há gente que, em nossa opinião, ultrapassou até os limites, de acusação e de desvalorização dos professores. Isto não é aceitável e, portanto, aquilo que nós achamos é que os professores têm que ser respeitados, os professores têm que se perceber que têm um trabalho extremamente duro e extremamente exigente nas suas escolas, em condições que poucas vezes são as desejáveis para que esse trabalho seja o melhor possível. Têm ainda assim conseguido dar o melhor de si e os resultados estão à vista, até com reconhecimento internacional. Portanto, também achamos que compete ao Ministério da Educação, ao Governo, às entidades públicas, aos partidos, à Assembleia da República, contrariar esta escalada também de difamação e de enxovalhamento, por vezes até quase, dos professores, com mentiras que são absolutamente inacreditáveis, que é de quem é ou ignorante ou de quem quer exatamente mentir, por exemplo, como dizer os professores não são avaliados, os professores, sei lá, só falta ver novamente com aquela conversa, os professores quase não trabalham e têm muitas férias, quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável. O que é que acha que surgem estas críticas? Eu penso que há motivos vários, eu acho que elas surgirão, por um lado, por ignorância também, acho que sim, que haverá também aqui, da parte de alguma gente, mas da maior parte das pessoas penso que não tem nada a ver com isso. As pessoas sabem o trabalho que os professores fazem, mas não consigo dizer se aqui há, de alguma maneira, também alguma inveja, algum desrespeito por aqueles que, no fundo, são os que nós costumamos dizer, vão construindo o futuro, vão dando rosto ao futuro, são artesãos desse futuro e, portanto, isto não é novo, é verdade. Acontece normalmente quando os professores conseguem algo de positivo, algo de melhor no que diz respeito às suas condições de trabalho, à sua carreira, imediatamente há uma bateria de acusações que vêm sobre os professores, assentem mentiras com pressupostos que não são verdadeiros e eu penso que também há aqui uma intenção de facto, manipular a própria opinião pública contra os professores, o que é muito mau, porque se na verdade nas escolas não houver uma grande valorização dos professores e um grande respeito pelos professores, a começar desde logo por aqueles que tendo acesso à televisão, são comentadores, que de alguma forma têm uma influência na opinião pública que é importante, ou por aqueles que têm responsabilidade política, se esses não forem os primeiros a reconhecer e a valorizar o papel dos professores e a importância dos professores nas escolas e na sociedade, depois ficam muito espantados, ficam muito surpreendidos quando surgem situações nas escolas de agressões ou de desrespeito e vêm dizer que hoje em dia os professores já não há aquele respeito que havia antigamente pelos professores, já não têm autoridade. Têm autoridade. Agora, muitas vezes a desautorização dos professores surge precisamente destas campanhas públicas
não consigo dizer que são orquestradas ou se, enfim, se saem da cabeça de gente que não consegue dizer outra coisa que não seja atacar os professores e, portanto, isto não valoriza nada a escola, isto não contribui nada para uma tranquilidade que, em nossa opinião, até poderia ser possível de alcançar precisamente com este compromisso que foi entre as partes conseguido. Quem viu a televisão nos últimos dias ou nos dias a seguir, parecia que os professores tinham feito alguma coisa de mal, quando no fundo aquilo que aconteceu foi apenas um reconhecimento dos professores ou para os professores de alguns aspectos que já vinham reivindicando e que em muitas matérias, estou-me a lembrar, por exemplo, nas questões do tempo de serviço, era absolutamente discriminatório o que estava a ser feito aos professores e, portanto, no fundo as pessoas o que conseguiram aqui foi não ser discriminados relativamente a outros e ainda assim vamos ver, porque a negociação agora vai ter lugar, a parte mais específica do que aqui aconteceu ainda não teve lugar, só começa em dezembro, no dia 15, mas seja como for, de facto não é aceitável que se desenvolvam campanhas deste tipo, que os professores sejam tão maltratados no plano do documentário político, dessa apreciação, porque não merecem. Agora, é evidente que há algo que também nos satisfaz, é que mesmo nos momentos mais altos de campanhas deste tipo, os estudos de opinião que foram feitos junto da população, das famílias, dos alunos, dão sempre os professores como sendo um grupo profissional que as pessoas respeitam e em quem têm confiança. E isso, se calhar, também deixa de alguma maneira menos satisfeitos aqueles que tanto atacam os professores. E, de facto, os alunos portugueses nos estudos no âmbito da OCDE são os que têm em maior consideração os seus professores. As famílias são daquelas que mais respeitam os professores no quadro da OCDE também. E, portanto, os resultados dos nossos alunos portugueses foram dos que mais evoluíram, seja no âmbito do PISA, seja na eliminação dos maus resultados, ou seja, os professores nas escolas fazem um muito bom trabalho que é muito reconhecido pelos pais e pelos estudantes. Isso, se calhar, também, para alguma gente, acaba por não ser grande coisa, porque gostariam que assim não fosse. Depois, no plano político, nós também percebemos quando há pessoas que querem aproveitar-se da luta ou dos resultados dos professores para combater o governo, mas o nosso campeonato, como se costuma dizer, é outro, não é? Ou seja, nós percebemos aqueles que quando a greve do dia 15 e também a concentração do dia 15 se deu, que nas vésperas estiveram em grande apoio, em solidário apoio e manifestaram mesmo publicamente posições favoráveis àquilo que era a pretensão dos professores. E que, curiosamente, quando se consegue de uma negociação algum resultado, foram os primeiros a vir acusar, nomeadamente o governo, de ter cedido, quer dizer, nós não aceitamos ser joguetes da disputa política e, portanto, se há quem na oposição não seja capaz de fazer os combates que tem que fazer, que não venha tentar apanhar a boleia da luta dos professores, porque o carro já está cheio e só com professores.